Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos do céu, os ingressos, as conjunções, os aspectos, envolvendo a semana, o período de 11, perdão, o período de do 12, 11 a 17 de fevereiro. Deu um branquinho aqui no calendário. 11 a 17 de fevereiro, semana do carnaval, semana de movimentos por aquário, lua nova aquariana chegando. Galera que nos chega e assiste ao vivo ou que nos assistirá ao longo da semana, boas-vindas ao nosso canal, a nossa live. Boa noite, Helena Medeiros. Boa noite, Mini Mônica, povo de Portugal que nos assiste. Temos aí lua nova aquariana, lua nova que dá uma ênfase dos contextos de grupo. Boa noite, Shirley. Boa noite, pessoal que nos acompanha, que chega aqui para a live. Temos aí movimentos marcantes, grande conjunção Marte-Plutão, Marte chegando ao Aquário também, semana intensa movimentando por Aquário, além da Lua Nova, tem Marte chegando na terça-feira, dia 13, tem conjunção Marte-Plutão em Aquário, tem Vênus em Aquário depois no final da semana, né? Boa noite, olha só. Como é que tá o carnaval? Como é que estamos de carnaval? Olha só. Estamos de Portela aqui, né? Portela sempre no coração. Portela é mais do que uma escola, é uma coisa meio egrégora, né? Uma entidade quase que um avatar, né? A águia, assim como é a mangueira, jamelão, né? Essas escolas são mais avatares ou questões mais amplas do que propriamente num contexto de carnaval. É algo mais sagrado, né? Então tem essa dinâmica. Aquele que entende lufas de carnaval, mas sabe que Portela é algo mais gigantesco do que uma mera menção a carnaval, né? Cultura, é samba, é velha guarda, é Paulinho da Viola e por aí vamos, né? Então, falando do céu da semana, Marte chega a Aquário, Lua Nova em Aquário. A Lua Nova Aquariana já é nessa sexta-feira, dia 9, né? Então, Portela, eu nunca vi coisa mais bela, exatamente. Então, tem essa proporção, tem essa proporção. Então, aqui eu vou tentar fazer um aparato dos movimentos que nós temos marcando aqui a nossa semaninha. A minha telinha aqui travou, mas a lua nova em aquário, para começar, a lua nova em aquário ela tem sempre uma dinâmica de contexto de grupos. Toda lua nova sempre é uma conjunção sol-lua, né? Lua nova em geral ela tem uma questão de início de ciclo, né? Não sei se vai ser mais leve a semana não, viu, Mnemônica? Aqui, pelo menos do Brasil, o bicho está pegando num contexto político, né? A lama do antigo presidente está um pouco no pescoço, as coisas, né? Marte e Plutão está chegando na casa 12 do Brasil, por exemplo. O Brasil tem ascendente aquário, então por aí vamos, né? Então aqui a gente tem na quinta-feira, na sexta-feira, que é quando estamos gravando, assim, a lua nova em aquário, nesse momento até, tá? Olha só, lua nova em aquário, desde aqui agora há pouco, desde quando começamos a live quase, ó, né? 9 de fevereiro, quase 8 da noite, a lua nova aquariana. A lua nova é quando Sol e Lua estão juntos, ó, a lua nova é no 20 graus de aquário, no grau 20 de aquário, e nos respectivos mapas vale a observação. Olá, Ju! Boa noite a quem chega. Este é o céu da semana de 11 a 17 de fevereiro. Então a gente está aí nesse tempo de lua nova aquariana interagindo com questões de grupos. Para quem vai curtir o carnaval, é positivo, é interessante, bom para fazer novos amigos. Para quem vivencia o carnaval até como retiro ou para outras questões em grupo, também pode ser bacaníssimo, bacana, interação, né? Agora, a lua nova ela tem um contexto mensal. Então, se tem um contexto mensal, ela é interessante também para outras questões que venha até após o carnaval. Então, a interação com grupos, a interação com convivências, novos amigos aí interagindo, ou causas, né?
pessoal que está aí retomando o ano letivo, faculdade, os amiguinhos da escola dos filhos, a interação com professores, a interação com o condomínio, sindicato, grupos, né? Tudo que de um modo geral abranja uma convivência mais ampla, né? Então a lua nova em aquário ela é cenário para essa proporção. Toda lua nova ela dá indício de potencializar começo de coisas, início de situações. Então, uma lua nova aquariana marcando aí esse momento semanal e que tem um contexto mensal. A cada mês nós temos uma lua nova, uma fase nova de lua e na maioria das vezes em signo posterior, no signo diferente. Tá? Então tem esse fator, né? Dessa quando a Inglaterra que quer acabar com a raça do americano. Pois é. Então, falaremos aí dos demais movimentos aquarianos. Então, essa área de aquário, não só do 20 graus, mas também do ingresso de Marte. Boa noite, Bernadette. Boa noite, turma que nos assiste. Céu da semana de 11 a 17 de fevereiro. Então, lua nova aquariana, a área de aquário nos respectivos mapas, ela pode dar uma dimensão, uma dinâmica de demanda de atenção, né? A casa de aquário, onde está o signo de aquário, toma uma demanda de atenção não só no período semanal, mas no período mensal, porque a lua nova aquariana, lua nova ela dá sempre uma dinâmica para o mês. Então a gente está nesse período de fevereiro de integração com grupos, crianças aí voltando para a escola, o ano letivo, pessoal começando a faculdade ou voltando também a fazer as coisas, retomando mais as vivências após o período fim de ano, de repente quem alongou mais as férias em janeiro, né? Então dá essa acelerada num contexto de grupos, de resolver questões com grupos, de resolver questões com ambientes coletivos num geral. Tá? Então todo um contexto aquariano marcando essa semana, já com esse movimento que a gente mostrou aqui da lua nova aquariana, Sol e Lua no mesmo signo, desde agora, sexta-feira, 9 de fevereiro, e aí vai para o período mensal, tá? Vai para o período mensal. Se a gente for observar, a semana ainda tem movimentos por aquário. Aquário na casa 11 aos 13 graus. Então, Helena, por enquanto é o contexto grupos, né? Grupos, interesses, às vezes reuniões de condomínio ou interação com outros ambientes de grupo, próprias amizades também. Casa 11 às vezes é o lado material que vem do trabalho, mas envolve bastante um fator grupos em geral, né? E até questões que de certa forma possam envolver causas também. Então esse é um fator. Olá, Bia! Olá pessoal, boa noite. Casa 12, Bia. Lua nova aí num tempo aí de isolamento, um afastamento. Pode ser interessante para crenças, para terapias, para um refúgiozinho, né, no carnaval, né? Ou também uma atenção com a parte física, ter uma baixa energética, até porque a casa 12 envolver. Olha só, o clima do carnaval também acontece aqui, né? O presentinho que eu ganhei da Portela, né? Do site da Portela, a águia imponente. Como eu disse, Portela é uma coisa mais espiritual, é algo mais além do que uma simples escola de samba, né? Boa noite, Paula, boa noite, Ana Martins, boa noite, Bernadette, galera que nos assiste. Falaremos da conjunção Marte-Plutão, Juliana, no aniversário ainda, parabéns, está chegando, olha só. Então, Bia, aí, casa 12, né? Recolhendo em casa, um refúgiozinho, uma pausa, repor energias, né? Então, lua nova aquariana, ela também não só dá uma disposição para interação com grupos, mas também tem um quê antissocial às vezes, né? Um afastar ali, né? Um distanciamento, né? Uma feliz lua nova aí, Ana Martins, e para quem chega, né? E então esse contexto aquariano ele vem marcante, ele vem presente, vem intenso aí na dinâmica da semana, na dinâmica do céu da semana e posteriormente por mês, porque são movimentos que prevalecem, né? Porque, por exemplo, terça-feira a gente tem o ingresso de Marte, Marte chegando a Aquário,
E já de cara fazendo conjunção com Plutão na quarta. Então, terça e quarta-feira, olha só, assim que o Marte chega a Aquário, olha lá, ó, Marte em Aquário, o meu mouse ali, ó, setinha do mouse, ó, Marte em Aquário já chega conjunto a Plutão, tá? Já na terça-feira, dia 13. Então, Marte conjunção Plutão e Marte chegando a Aquário. Primeiro, gente, vamos uma coisinha de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, tá? Por partes, como diria Jack. Marte em Aquário, a gente tem um fator de tomada de decisões que envolvam grupos, né? Aí já é a 11, né? O BIA 11, então, para você também pode ser questão com grupos, interação, às vezes reunião de condomínio, né? Vai tudo calhar no ascendente mínimo. Então, por enquanto pode ser a casa 12, se for o começo se o ascendente for no fim de Aquário, né? Mas se for no começo, tem essa propensão, né? O canal de história esteve a falar sobre astrologia e como começou e depois a censura da igreja e como os portugueses se guiavam pelas estrelas. Ah, olha que interessante, Mini Mônica. Teve essa. Passou por aí esse canal de história? Que legal. Então, o Marte em Aquário é marcante. Olá, Eli, boa noite. Marte em Aquário ele dá um start. Vamos lembrar que Marte volta a um signo a cada 2 anos. Tá? E, consequentemente, e muitas vezes ele faz conjunção com alguém, com algum planeta, principalmente os mais lentos que ele, de 2 em 2 anos, certo? Então, essa explosão cósmica vai acontecendo. A casa 9, ô, Juliana, é interessante para questões de grupos, viagens, temas burocráticos, temas jurídicos, né? Contatos à distância, aperfeiçoar, atualizar conhecimentos, né? Então esse é um fator. No coletivo, é como eu disse, Marte chega a Aquário depois de 2 anos. Marte ele chega num signo depois de 2 anos, sempre, né? A média assim que é o trânsito de Marte pelo zodíaco, né? A volta, né? É a cada 2 anos, é a translação, né? Que o movimento que o Marte tem sobre a Terra. Então, isso ocorre numa proporção de start para situações, né? Uma Bienal Internacional de Marte. Então, quando ele chega em Aquário, é interessante porque desperta questões voluntárias, voltadas a grupos ou questões que envolvam amizades. E especificamente a casa de Aquário de cada um de vocês. Então já tem lua nova em Aquário. E o Marte vai chegar em Aquário. É claro que pode acontecer de ser casas diferentes, serem casas diferentes, porque a lua nova é a 20 graus de Aquário. O Marte já chega em Aquário terça-feira e já faz a conjunção. E aí são questões que podem impulsionar ou transformar algo no início de Aquário, na área de cada um. Tá? Então, Marte e Plutão é uma conjunção que se repete a cada 2 anos. A última vez, se não me engano, foi ali início de 2022, ali provavelmente fevereiro e março. Tá? Então, só que ainda era em Capricórnio. Dessa vez será a primeira conjunção em Aquário. Em fevereiro de 22 ali teve uma conjunção, março, né, de 22 teve uma conjunção Marte-Plutão por Capricórnio. Vai ser a primeira agora, desde a chegada do Plutão por Aquário. Então, são ciclos, é um ciclo bienal, né? E isso dá uma proporção para impulso nas questões que envolvam a área de Aquário, uma transformação, né? Às vezes uma transformação num contexto de assuntos materiais, se for casa 2, num contexto de profissão, de carreira, de relacionamento, se for a casa 7, de ritmo, rotina, se Aquário for na casa 6, de estudos, se for o eixo 3-9, né? De viagens, se for a casa 9. Então, casa 5, Aquário na 5 afetivo, casa 8, às vezes um lado de perdas, de finanças, de
espiritualidade, terapias, né? Então você tem Marte em Touro, Narciso, mas é a área de Aquário, tá, Ana Martins? Marte está por Aquário, então é a área de Aquário que deve observar, né? Então vale esse olhar aonde Marte tem um movimento, porque repete um trânsito depois de 2 anos, tá? Daí Rocha, casa 12. Casa 12 é uma casa que envolve às vezes uma baixa energética, uma questão com a saúde, às vezes um tempo ali de uma tensão com o corpo, pode envolver uma tensão com terapias, com espiritualidade, com crenças, um certo isolamento também, cuidado aí sobre uma atenção extra com o ritmo, bem no geral, e às vezes desperta um time assim sobre crenças, espiritualidade, pode ficar um pouco mais reclusa, pode se dispor mais a terapias. Então um tempo novo, quando Marte chega a Aquário e quando chega em conjunção a Plutão, tem algo um pouco mais intenso, mais transformador, porque é a primeira conjunção Marte-Plutão, especificamente em Aquário, desde que o Plutão chegou em Aquário. Tá? Então se for a casa 2, o Fer Bailes, pode ser o contexto material, finanças, despesas, né? Desde que a casa 2 esteja no começo já de Aquário. Tá? Então vale esse olhar também. Porque às vezes o Aquário começa, a casa 2 começa no final, começa no meio, ainda é a casa 1. Tá? Então o Marte e Plutão em Aquário, no mundo a gente já vê um contexto de decisões coletivas. 2 anos atrás, quando Marte e Plutão fez conjunção, foi quando começou a guerra da Ucrânia, foi a conjunção em Capricórnio. Então já intensificou uma questão de poder, né? O seu Aquário é no final, né, Minimônica? Então, vale a questão talvez da Lua Nova, que será 20 graus de Aquário. Foi, né? Agora sexta-feira. Mas o Marte e Plutão é no começo ainda. Marte e Plutão é a 0 de Aquário, que é esse desenho que eu coloquei agora há pouco para vocês, do dia 13 ali. Então, no mundo a gente já vê uma questão, pelo menos no Brasil, das investigações, né, de ameaça de prisão, de algumas prisões acontecendo, presidente de partido do ex-presidente sendo preso, de repente outros que podem vir a ser presos. Então já tem uns movimentos aí, meio ali de uma corregedoria lá, um movimento. E mundo afora, vale lembrar, a conjunção Marte-Plutão 2 anos atrás, ela foi a semana da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então isso é uma possibilidade de algum upgrade nas questões que envolvam as guerras, os conflitos, tanto ali de Hamas, como ali da própria Ucrânia também. Né? Então o que a gente está observando? Vamos voltar aqui, ó. É aquele movimento, olha ali, Marte e Plutão, os dois na terça-feira já chegando em Aquário. O Plutão já está, né, desde janeiro, mas o Marte chega, tá? Depois a gente vai falar de Vênus, que vai chegar junto também. Mas olha só, o Bernadette, musiquinha do plantão do Jornal Nacional, já podendo virar hit, né? Número 1 no Spotify ou nos TikTokers da vida. Então, o Marte e Plutão conjunto dá essa proporção de uma transição, de um certo start nas questões coletivas, causas, pode dar uma intensidade com fatores de violência, às vezes, né? Requer um contratempo, às vezes com assuntos que podem envolver, né, questões de imprevistos, acidentes, às vezes fica inevitável não prever alguma questão. Né? Eu lembro que quando teve o acidente daquele jornalista, o Boechat, era uma conjunção um pouco ali, Marte-Plutão, tinha Marte-Urano, mas enfim, explosão às vezes, algumas questões, né? Dá umas tensões mundanas aí. Mas conjunção Marte-Plutão tem um fator de decisões transformadoras. Então, às vezes, se alguém está numa iminência de tomada de decisão sobre trabalho, sobre assuntos, sobre finanças, sobre relacionamento, esse período mensal de conjunção Marte-Plutão e ainda com Lua Nova para Aquário, ele pode ser muito marcante para uma transformação consistente que pode reverberar para o longo do ano.
apesar de ser uma conjunção aí nessa semana, tem essa questão da chamada grande conjunção. É uma conjunção que se repete a cada 2 anos, de 2 em 2. Né? Basta ver a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela começou 2 anos atrás e está aí, arrastando. Né? Então pode ser uma chance de um certo upgrade de questões. E no coletivo, transições aí nos meios sociais, grupos, às vezes empresas, fatores de banco, fatores financeiros que remodelam, questões políticas, questões que envolvam grupos, sindicatos, né, legislação, interação associado a até no próprio condomínio de cada um pode mudar o procedimento de alguma regra, de assuntos, né? Então todo um contexto que possa marcar transições associadas a grupos, sindicatos ou vínculos de poder, né? Então, conjunção Marte-Plutão, às vezes a gente percebe manifestações de poder, né? A Cuspina 68 está bem no comecinho de Aquário e aos 6 graus. Tem Saturno, poderia virar possível de virar volta, que faz. Então, o evento é 6 graus, ainda pode envolver casa 7 e casa 8. Aí cabe ver questões de relacionamento, parcerias, sociedades, questões que você se volta para outras pessoas. Casa 8 pode envolver temas financeiros, de parceiro, finanças de parceiro ou finanças em parceria ou conjunto à família ou outras pessoas. Casa 8 é temas de parte psicológica, terapias, espiritualidade, que de alguma forma também dá uma condição, né? Às vezes, dependendo de pessoas, algumas situações são situações recentes de perda que podem envolver tratativas de herança, temas materiais por ocasiões de algum óbito de família, dependendo de contextos, tá? Não é para todo mundo que isso ocorre, então encaixa a casa 8 no assunto que a pessoa tem mais sintonia. Né? A 8 ela é terapias, a 8 é finanças do parceiro também, então vai muito aí o fator que a casa 8 envolve, certo? E temas de terapias, de espiritualidade e demais. Então essa questão de grupos, ela marca o contexto da lua nova em Aquário no dia agora, nessa sexta que falamos, e dia 13 já tem Marte e Plutão chegando em Aquário, que é a conjunção bienal, é de 2 em 2 anos. Então, fatores coletivos a gente vê movimentos, mudança de regras, às vezes, sei lá, imposto de renda, em situações de grupos, em causas coletivas, né? Ambientes de poder ou figuras de poder sendo cobradas, né? Como a gente está vendo por aí, algumas aí em consequências de movimentos da lei, da polícia. Marte e Plutão tem um contexto de força judicial também, às vezes, né? O Trump lá está meio na berlinda, se vai ou não vai. Então, muitas decisões associadas a Senado, a Congresso, a grupos, né, Supremo, enfim. O que envolve grupo tem uma proporção mais impactante nessa conjunção Marte-Plutão, além de questões da nossa vida na área de Aquário podendo ter um certo upgrade, tá? Então esse é um ponto. Está tudo para o amor menimônico. Então oremos. Então esse é um ponto. É revolucionário aí, né, Divani? Tem essa questão. A Islândia voltou a ter vulcão ativo, tá vendo, menimônico? Já é uma sinalizaçãozinha aí, né? Então tem um pouco essas questões até da natureza, até dos ambientes, né? Então, às vezes tem uns impactos meio bruscos na própria natureza também, quando tem conjunções fortes de Marte com Plutão, Marte com Urano, Marte e Netuno. Tá? Vale um olhar aí também nessa proporção. Tá? Ao longo da semana, então, resumindo aí, já emendamos o Marte em Aquário com o Marte conjunto Plutão, né? Então, uma conjunção que muitos aí chamam um pouco de bombástica, um pouco tensas, mas o saldo em si ele pode envolver uma transformação de médio e longo prazo e até uma mudança de postura sensível que atitudes que tenhamos possam impactar. Então, vale essa atenção. Conjunção de Marte e Plutão, às vezes certas ações elas podem transformar contextos. Tá? Então vale essa atenção.
decisões podem transformar contextos. Olha essa frase: decisões podem transformar questões associadas a grupos ou a nossa ação com grupos, né? Então, isso é um fator que a conjunção Marte-Plutão pode marcar. E até decisões de quem tem poder marcando questões com grupos também, tá? Até grupos políticos, como a gente vê por aí, Brasil e questões do nosso meio político. Então, o que vale muito é essa percepção. É um tempo de 2 em 2 anos que Marte volta a um signo e também que Marte faz conjunção com um planeta, no caso Plutão. Então, por isso que é um período especial, bienal, e que o que acontece agora pode reverberar para questões ao longo do ano, certo? Então, vale essa atenção, vale esse olhar, dar essa manifestação de mudança de posicionamento. Você vê que no Rio teve a questão da alternância do celular, São Paulo também, né? Então, esse fator de remanejar imposições a grupos também tem um quesinho dessa proximidade de Marte e Plutão. O outro chamando ir para Salvador, ó, veste a camisa da Portela aqui, ó, Thiago, veste a Portela, né? Galera já no clima carnavalesco, né? Então, Priscila, a conjunção, ela é a margem dela é a semana, ela é durante a semana toda, mas os efeitos e a proporção pode reverberar para o ano, entendeu? É como uma onda grande que está ali acontecendo e tibum naquela semana. Só que o balanço do mar, por causa daquela onda, pode reverberar ao longo dos meses, do próprio mês e até ao longo dependendo do assunto, ao longo do ano. Tá? Então, um exemplo, a guerra Rússia-Ucrânia começou na conjunção Marte e Plutão e está aí reverberando até hoje. De repente, essa conjunção ela pode ter alguma coisinha que, de repente, movimente, algum posicionamento, alguma intervenção. Não sei, não creio que mude, de repente, da noite para o dia o fator da guerra, mas, às vezes, intervém com alguma consequência. Então, o que for tomado de decisão ou de atitude ou percepções que a gente notar nessa semana e até nesses próximos dias, tem um indício de marcar consequências para o longo do ano. Certo? Então a área de Aquário em alerta aí, marcando a demanda do mapa de vocês, tanto por Marte, Plutão em Aquário, como pela Lua Nova em Aquário a 20 graus também. Tá? Essa é a questão. Pode ter problemas de violência, os blocos de carnaval. Tem possibilidade, o Glauber. Não acho que de forma generalizada, mas pontualmente, né? Pode ter propensão, sim. Pode ter questões aí com grupos, né? Com essas coisas aí que a gente já está na recorrência de ver, de aumentar casos em comparação a outros anos. É bem possível, Glauber. Tá? É uma tendência. Né? Sempre um sobreaviso aí em semana de conjunção Marte-Plutão. Né? O Putin diz que não tem conversa, né, menino? Pois é, então vai seguir a tensão. A gente tem também, mais para o fim da semana, Vênus que chega em Aquário. Vênus vai chegar em Aquário também, além de Marte. Então, Léo, se a gente olhar para o fim da semana, na sexta, lá, dia 16, né? O Vênusinha lá, ó, a Vênus ali, ó. Tá vendo? A Vênus também chega, né? Então a gente tem o alinhamento, ó, Vênus, Plutão, Marte, Mercúrio, Sol. Então uma turminha boa, com a Lua Nova que foi por aqui agora sexta-feira, e Vênus chegando na brincadeira, na conjunção, né? Vênus chega em Aquário ao final da semana. E como é que é Vênus em Aquário nesse contexto? Então é o seguinte, Vênus em Aquário é uma possibilidade, é o exercício da tolerância com as tensões que a gente perceber nas nossas decisões. Então, às vezes, a gente tem uma atitude que transforma ou percebe uma alternância nas questões de grupos, né? E quando Vênus chega em Aquário, é o nosso exercício de lidar ou de aprender com a diplomacia da coisa, né? Vênus em Aquário é bacana, o negócio é trabalhar com Plutão, não, Juliana? Pois é, todos indo para Aquário agora, ô Mini Mônica. Então essa é a questão. Vênus em Aquário
no final da semana, ele possibilita uma acentuação com momentos especiais, com grupos, com momentos em convivências. Só que como tem uma conjunção com Plutão, o indício é de uma possibilidade de algo transformar nas nossas relações com o grupo ou também com amizades também. Além de temas que envolvam causas, de coisas que a gente é voluntário, por exemplo, ou interações com grupos, ou até no nosso posicionamento junto a relações. Então, conjunção Vênus-Plutão também tem uma média aí de 9 meses, 10 meses, 9 meses para repetir, né? Todos na casa 7, ô Simone? É um novo amor? De repente, né? Por que não? Mas pode ser um start para uma mudança de postura diante de relacionamento ou de convívios sociais também, tá? E até temas que envolvam parceria ou sociedade, caso você tenha ou possa especular. Isso reverberar aí ao longo não só desse mês, mas ao longo do semestre, tá? Vamos dar essa proporção. Então, Vênus em Aquário, nós somos propensos a vivenciarmos mais assuntos de outras pessoas coletivamente. Então, às vezes a gente sem querer entra naquela história da reunião de condomínio, né? Faz parte aí de um mutirãozinho para comprar uma coisa para o condomínio que está importante, né? Pagar aí um extra a mais para benefício do síndico, ou no trabalho, uma questão que envolva participação nos ganhos de repente, né? Ver o lado bom também um pouquinho para ver, né? Mas Vênus em Aquário é um tanto isso, é uma espécie de desafio ou disposição para maior integração com grupos, mesmo que de forma desafiadora, ou também uma forma de transformarmos a condução de relações. Às vezes tem ruptura, às vezes tem um se finir, porque é uma conjunção Vênus-Plutão. Então, às vezes, relações que estão meio no limite ali, que a gente quer dar um basta, conjunção Vênus-Plutão, ainda mais em Aquário, e com Marte ainda junto, é propenso a uma tomada de decisão. Ali, ó, tá vendo? Ó, Vênus, Marte, Plutão. Vênus, ó, Plutão e Marte, né? Então, muitas vezes, é aquele momento de tomada de decisão. Olha só, eu posso contar com você? Ou então, você vai continuar com esse tipo de postura ou você vai mudar? Né? Então pode ser um chamar na chincha para tirar limpo questões em relacionamento, para ver se dá para contar com a pessoa. Então, ó, não quero mais fazer parte disso ou desse teu comportamento, então não hablamos mais. Siga acá, que eu sigo acá. Né? Então, Vênus, Plutão e Marte em Aquário é uma boa propensão para tirar limpo uma condição de conduta nas nossas vivências e até com grupos. Então a gente pode sair de um grupo e ir para um outro grupo, seja no trabalho, seja na parte de estudos, ou de algo que a gente está meio de saco cheio de lidar com aquele grupo, muda, né? Então, e também uma mudança de postura, um esclarecer questões. Olha, aquele, né, às vezes no trabalho, você vê lá 2, 3 pessoas querendo confabular, aí você vê que está ali interagindo, olha, aquele ali não está ajudando, vai ficar assim, não vai ficar assim? Então, é uma possibilidade de tomada de decisão que transforme a condução nossa ou de outras pessoas que a gente tenha. Isso tanto em relacionamento mais próximo a 2 ou em relacionamento que envolva grupos, certo? Então é uma espécie de chamada na chincha para tirar a limpo questões em relacionamentos. Modus operandi de transformar nossa postura diante de convívios, diante de grupos e relações em geral. Então, esse é uma síntese do movimento dessa chegada de Vênus em Aquário conjunto a Plutão no final da semana. Um exercício também de tolerar ou de readequar nossa posição diante de convivências, diante de grupos e mesmo de uma peneira ali, até mesmo diante de amizades e vínculos também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 11 a 17 de fevereiro. Temos esse
time de intensidade aquariana acontecendo, recapitulando aí, lua nova aquariana nos 20 graus, aí desde sexta, hoje que nós estamos gravando falando, terça-feira tem Marte e Plutão em Aquário, final da outra semana tem Vênus chegando a Aquário, formando a conjunção com Plutão. Obrigado você, Fer Balês. É ótimo, né? Ótimo, legal ver gente nova, ver a galera aí presente. Obrigado mesmo, de coração. Bom carnaval a todos. Então, recapitulando, a lua nova em Aquário desperta essa questão para uma nova fase, para grupos, para convivências, esse time aí mensal de interação com pessoas. Obrigado, Bernadette. Feliz carnaval, Ana Martins. Valeu demais, Ju. Plutonizemos, pois, né? Então, lua nova aquariana sempre tem um start para uma nova fase de convivências com grupos, com assuntos e ponto de partida, né? Então, essa fase com novas convivências na faculdade, que a galera chega, ou as crianças na escola, ou no condomínio, ou, né, no que envolve o nosso trabalho. Depois tem Marte e Plutão, que é uma tomada de postura e de decisão, aquela lembrança de Marte voltando a Aquário depois de 2 anos e Marte formando conjunção com Plutão depois de 2 anos. Então é um certo start, um ponto de decisão que transforma algo na nossa postura, e na área de Aquário que isso acontece nos mapas e nas casas de vocês em geral. Né? Então vale um olhar na área de Aquário, porque a área de Aquário está bombando essa semana. E depois a conjunção Vênus-Plutão na sexta-feira, um fator de transformar a postura em relacionamentos e também de mais intensidade emocional e psicológica que a gente pode dispor diante de convivências ou se voltar diante de assuntos, e também transformar e até romper aquilo que não está sendo legal, especial, não está fazendo bem. Então, uma carta de alforriazinha também é possível quando se tem uma conjunção Vênus-Plutão. Às vezes tem umas transformações bruscas que pode envolver ruptura, que pode envolver desligamento, até pelo fato de não, né, de ser às vezes relações possessivas, relações de apego, né, ou que não saem do lugar. Então, quando Vênus chega conjunto a Plutão, tem um upgrade, uma transformação profunda a ponto ou de libertar ou de transformar posicionamentos, tanto em relações de vínculos mais íntimos como em grupos e até na nossa forma de se posicionar diante de meios em geral. Certo? Só Mercúrio, mexer Aquário, para expectativas. O Priscila pode envolver projetos, né? Projetos, tanto na parte profissional ou em temas de longo prazo ao longo da semana. Certo? Pessoal, céu da semana de 11 a 17 de fevereiro. Obrigado a todos que nos assistiram. Boa semana a todos. Ótimo carnaval a quem for de carnaval. Ótimo descanso e retiro a quem for de descanso e retiro. Obrigado a todos. Boa semana. Dali Águia, Dali Portela. Ótima semana, um abraço.